Tem uma coisa que a maioria das pessoas ainda não entendeu, mas que muda tudo quando você enxerga com clareza. A verdadeira origem do sofrimento não mora nos outros, nem nas situações, nem no passado. Ela mora na maneira como você trata a si mesmo todos os dias. No silêncio, quando ninguém está olhando. É fácil cair na armadilha de apontar o dedo para o pai, para a mãe, para a infância, dizer que o trauma foi o que moldou tudo, que a culpa é do que aconteceu lá atrás. Mas não importa o quanto a gente grite essas explicações, elas não resolvem. Elas apenas distraem, desviam o foco do único lugar onde a cura realmente acontece: dentro. Enquanto a gente estiver mais interessado em explicar do que transformar, a dor vai continuar batendo, mais sutil ou mais intensa, mas sempre ali, como um alerta, um sinal de que algo está fora do eixo. A vida tenta mostrar, mas nem todo mundo tem coragem de escutar. Eckhart Tolle disse uma vez: o sofrimento é necessário, até que você perceba que ele é desnecessário. Olha a profundidade disso. O sofrimento vem como mestre, como um chamado. Ele grita para ver se você acorda, mas tem gente que, em vez de escutar, aumenta o volume da distração. Fica buscando culpados, argumentos, muros, quando na verdade só precisava parar, respirar e olhar para dentro. Mas vamos falar a real. Olhar para dentro dói, porque não tem mais desculpa. Não tem mais, foi fulano, foi a vida, foi o trauma. Tem só você, com suas escolhas, seus pensamentos, seus julgamentos. A forma como você se trata, como se exige, como se cobra, como se machuca sem nem perceber. Sabe aquela voz interna que te chama de burro, de fraco, de feio, de insuficiente? Aquilo ali é o chicote, e você segura a ponta. É por isso que tem tanta gente cansada, sobrecarregada, e nem sabe de onde vem o peso. Vem dessa guerra invisível que acontece dentro da cabeça, todos os dias. A saída? É simples, mas não é fácil. É começar a observar esse diálogo interno e parar de acreditar em tudo que ele diz. É se perguntar: por que eu sou tão duro comigo mesmo? Por que eu repito as mesmas histórias de dor? Por que eu me abandono sempre que algo dá errado? A resposta não vem de fora. Ela brota no silêncio, quando você escolhe estar presente com você, sem desculpas, sem fuga. E se eu puder te deixar uma única provocação, seria essa: e se a vida que você quer viver depende apenas de você começar a se tratar com mais respeito, com mais gentileza, com mais verdade? Porque não adianta querer uma vida leve carregando um olhar pesado sobre si mesmo. Não adianta querer paz se você é seu pior inimigo na hora de errar, de falhar, de ser humano. No fim das contas, a dor está te ensinando. A vida não está contra você. Ela está tentando te despertar. E essa palestra, talvez, seja esse alarme, esse chamado, essa virada de chave que você estava precisando para finalmente parar de fugir de si mesmo e começar a se amar de verdade. Então respira fundo e escolhe, de hoje em diante, não repetir mais o mesmo velho hábito de se abandonar. A mudança começa aí, nesse pequeno gesto de finalmente se escutar, com presença, com amor, com verdade, porque é aí que tudo começa a mudar de verdade. As pessoas vivem buscando explicações. Acreditam que, se entenderem a dor lá de trás, tudo vai se resolver aqui na frente. Mas, deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer. Não é o que aconteceu que ainda te aprisiona, é o que você continua fazendo com você mesmo todos os dias, em silêncio, sem perceber. Você se cobra como se fosse um robô programado para nunca errar. Se critica por dentro enquanto sorri por fora.
se abandona para agradar os outros, achando que isso é amor. Mas e você? Quem cuida de você? Quem te ouve quando a sua alma grita por descanso, por carinho, por respeito? A maioria nem percebe que está implorando por afeto enquanto se maltrata com pensamentos cruéis o dia inteiro. E o mais duro é que a gente faz isso achando que está sendo forte. Tem que aguentar, tem que ser melhor, tem que dar conta de tudo. Esse tal de tem que virou um carrasco. E quando você para reparar, sua vida virou um campo de batalhas onde o inimigo mora dentro de você. Você cobra a ternura da vida, mas não tem um pingo de gentileza com seu próprio coração. Espera que o mundo te abrace, mas se julga o tempo todo. Espera reconhecimento, mas não se reconhece em nada que faz. Espera amor, mas vive se negando, se diminuindo, se comparando. E o resultado é previsível: frustração, cansaço, desconexão. Não adianta encher a cabeça de teorias se você não muda a forma como se trata no dia a dia. O que você pensa quando erra? O que você diz para si quando as coisas não saem como planejado? Você se acolhe ou se condena? Porque não é o erro que machuca, é a maneira como você lida com ele. E sabe o que é mais maluco? É que você faria tudo diferente se fosse com outra pessoa. Se alguém que você ama falhasse, você diria: calma, tá tudo bem, você fez o seu melhor. Mas se é com você, a conversa muda. Você vira carrasco, vira juiz, vira pedra. E ainda pergunta por que se sente tão pesado. Tá na hora de virar essa chave, de perceber que o jeito como você se trata define o tom da sua vida. Porque o mundo não responde ao seu valor, responde ao seu olhar. O mundo não te trata como você merece, ele te trata como você se trata. Isso é forte, mas é libertador. Enquanto você não mudar essa relação consigo mesmo, vai continuar tropeçando nos mesmos buracos emocionais, buscando lá fora o que só nasce dentro, querendo que os outros façam por você o que você se recusa a fazer por si. Então começa com pequenas atitudes, diminui a crítica, para de repetir que você não consegue, começa a se ouvir de verdade, não como quem julga, mas como quem cuida. Se acolher não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade, de alguém que entendeu que não precisa ser perfeito para ser digno de respeito. Se você errar, tudo bem. Se cansar, tudo bem. Se precisar de colo, tudo bem. O problema nunca foi sentir. O problema é se maltratar por sentir, por existir, por ser humano. E isso você não precisa mais fazer. A vida muda quando a forma como você se trata muda. É ali que tudo começa e é ali que tudo floresce. Então hoje, se dá um pouco de paz, se dá um pouco de espaço, se dá um pouco de perdão, porque talvez a única coisa que estava faltando era você mesmo. E se esse for o seu recomeço, que ele comece agora. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Tem gente que ainda acredita que o amor vai chegar como um remédio milagroso. Como se alguém, ao aparecer, fosse preencher todos os buracos, apagar todas as feridas, curar todos os traumas. Mas isso é ilusão, perigosa e dolorida. Porque quando você joga a responsabilidade da sua felicidade na mão de alguém, você já começou a perder. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai te salvar de você mesmo. E não é porque as pessoas são ruins, é porque ninguém pode ocupar o lugar que só você deveria estar ocupando. O lugar da sua própria presença, da sua própria escuta, do seu próprio amor.
O que acontece quando você se joga inteiro no outro esperando se encontrar? Você se esvazia. Você começa a viver em função do que o outro pensa, faz, sente ou não sente. E aí qualquer silêncio vira rejeição, qualquer descuido vira abandono, qualquer não vira catástrofe, porque você está com a alma dependurada no coração de outra pessoa. E aí vem o drama, vem o excesso, vem a cobrança disfarçada de cuidado, vem a necessidade de atenção o tempo todo, como se sem isso você murchasse. O problema não é amar com carência, é amar sem raiz, é amar sem ter se encontrado antes. O amor verdadeiro não nasce do vazio, ele nasce da inteireza. Quando você está bem consigo mesmo, o amor do outro é um bônus, não uma tábua de salvação. É companhia, não bengala. É partilha, não preenchimento. E aí tudo muda, porque você não exige mais que o outro te cure, você só quer caminhar junto. Você não precisa mais ser aceito para se sentir digno, porque você já se aceitou. Você não precisa mais que o outro prove nada, porque você já se validou. Você não precisa ser amado para se sentir alguém, porque você já se ama. Mas, para chegar nesse ponto, é preciso ter coragem. Coragem de ficar só, de se olhar de frente, de se reconstruir por dentro. De parar de usar o amor como anestesia e começar a usar o amor como expressão daquilo que você já é. É por isso que tanta gente vive se decepcionando. Não é porque o outro foi cruel, é porque você entrou num relacionamento esperando ser salvo. E se frustrou ao descobrir que o outro também era humano, também era imperfeito, também tinha buracos. A maior solidão não é estar sozinho, é estar com alguém e, mesmo assim, continuar ausente de si. E se você não se ocupa de você, não adianta ocupar a agenda com encontros. Porque a alma vai continuar vazia. Você pode estar dormindo ao lado de alguém, mas se abandonou há muito tempo. Você pode ter uma aliança no dedo, mas um abismo no peito. Você pode ter fotos no Instagram com declarações e um coração gritando por acolhimento que você mesmo se recusa a dar. Então, respira e se pergunta com sinceridade: eu me trataria como estou tratando a mim mesmo hoje? Porque não tem como viver um amor verdadeiro se você ainda vive em guerra interna, se você ainda se rejeita, se diminui, se julga, se trai. O outro pode até te amar, mas se você não estiver presente em você, vai estragar tudo, vai sabotar, vai se perder. Porque não importa o quanto o outro te admire, se você ainda não aprendeu a se enxergar de verdade. E talvez a grande virada da sua vida não venha quando alguém te escolher, mas quando você finalmente decidir voltar para casa, para dentro, para si mesmo. Porque o problema nunca foi a ausência de amor no mundo, foi a ausência de você em você mesmo. A gente cresceu ouvindo que devia ser gentil com os outros, educado com os outros, atencioso com os outros. Mas ninguém ensinou a ser tudo isso com a gente mesmo. Ninguém sentou do nosso lado e disse: ei, se trata bem, tá? Se acolhe quando errar, se ouve quando estiver cansado, se perdoa quando falhar. E aí o que acontece? Você se torna especialista em cuidar de todo mundo, menos de você. Você aprende a dizer tá tudo bem para os outros, enquanto se ignora por dentro. Aprende a ajudar todo mundo a levantar, enquanto vive tropeçando nos próprios sentimentos e fingindo que tá tudo certo. Você sabe alimentar o cachorro na hora certa, dar atenção para o parceiro, brincar com o filho, ouvir o amigo. Mas quando você olha no espelho, é só crítica, cobrança, exigência. Você se trata como se estivesse sempre em dívida, sempre atrasado, sempre devendo algo. E depois ainda espera que o mundo te trate com carinho? Como é que o mundo vai te oferecer ternura se você se maltrata em silêncio todos os dias? Como vai surgir respeito ao seu redor
se nem você se respeita nos seus próprios limites? A conta não fecha, porque o mundo só ecoa aquilo que você vibra. E se o que você vibra é abandono de si, é isso que a vida devolve. Você vive esperando consideração dos outros, mas quantas vezes se escuta de verdade? Quantas vezes ignora o próprio cansaço para atender expectativa alheia? Quantas vezes diz sim quando por dentro queria dizer chega? Isso não é altruísmo, é autoabandono disfarçado de bondade. E olha só, existe um tipo de solidão que ninguém vê, que é quando você vive cercado de gente, mas não sente ninguém. Porque, na verdade, quem está ausente é você mesmo. Você não se coloca em primeiro lugar e, por isso, vive tentando puxar dos outros o que não se dá. Presença, valor, respeito. A única pessoa que está com você 24 horas por dia, todos os dias, é você mesmo. E se essa relação está contaminada, tudo ao seu redor começa a refletir esse desequilíbrio. As relações ficam pesadas, o corpo adoece, a mente se fecha, a alma se cala. E aí você começa a sentir que o mundo te deve, que ninguém te entende, que ninguém te apoia. Mas a pergunta que realmente importa é: você tem se apoiado? Você tem se ouvido? Você tem se tratado como gostaria que o mundo te tratasse? Não adianta pedir para os outros te colocarem em primeiro lugar se você mesmo vive se deixando por último. O exemplo começa por dentro. O respeito começa no modo como você se olha. O amor começa na forma como você lida com os próprios erros, com os seus altos e baixos, com as suas cicatrizes. E não é egoísmo se escolher. Egoísmo é esperar que os outros façam por você o que você mesmo se recusa a fazer. É empurrar para os outros a responsabilidade de preencher um vazio que é seu. É viver cobrando o que você mesmo não oferece para dentro. Você quer ser tratado com carinho? Começa hoje a falar com você de um jeito mais leve, mais humano, mais amigo. Quer ser valorizado? Para de se diminuir diante da vida, diante das suas escolhas. Quer ser visto? Para de se esconder atrás de uma versão sua que agrada aos outros, mas que abandona a sua essência. E se for para começar de novo, que seja dentro de você, com você, por você. Porque quando você muda a forma como se trata, tudo ao seu redor começa a mudar também. Não por mágica, mas por coerência. A vida não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é. E se você for bom consigo, tudo ao seu redor aprende a ser também. Muita gente ainda confunde espiritualidade com fuga. Acha que para ser espiritualizado tem que se afastar das pessoas, se isolar do mundo, viver no meio do mato. Mas a espiritualidade real, aquela que transforma, não é sobre escapar da vida. É sobre aprender a estar inteiro dentro dela. É sobre viver no meio do barulho e ainda assim manter a paz. É lidar com gente difícil, com situações bagunçadas, com dias corridos e mesmo assim conseguir voltar para dentro. Voltar para si, voltar para esse lugar onde você se respeita, se escuta e não se abandona. Ser espiritual não é falar bonito, nem fingir que está sempre em paz. É ter coragem de dizer não quando todo mundo espera que você diga sim. É parar de sorrir para não incomodar. É parar de carregar peso que não é seu. É ter a ousadia de ser verdadeiro num mundo que ensina todo mundo a usar máscaras. Você não foi feito para agradar todo mundo. Você foi feito para ser inteiro. E ser inteiro, às vezes, significa decepcionar expectativas, quebrar padrões, se afastar do que te esgota. E tá tudo bem, porque a sua paz vale mais do que toda aprovação. Quantas vezes você já disse sim, com a boca, mas por dentro sentiu que estava se traindo?
Quantas vezes engoliu sua vontade só para não parecer egoísta? Quantas vezes se calou, se escondeu, se encolheu, só para continuar sendo a pessoa boa? Mas deixa eu te contar uma coisa. Não existe espiritualidade onde existe abandono de si. Ser uma boa pessoa não significa ser uma pessoa submissa, boazinha demais, sempre disponível, sempre sorrindo. Ser uma boa pessoa é ser verdadeira, é ter ética com os outros, mas principalmente com você. É ter responsabilidade afetiva consigo. É saber que, se você não se respeita, não adianta exigir respeito do mundo. E aí entra o ponto mais importante de todos: a voz na sua cabeça. Aquela voz que vive dizendo que você está errado, que você não pode, que você nunca vai ser suficiente, que você precisa fazer mais, dar mais, ceder mais. Essa voz não é você. Como lembra Tolle, o início da liberdade é a realização de que você não é a voz na sua cabeça. Sabe o que isso significa? Que você não precisa mais obedecer essa narrativa interna que só te afasta de você mesmo. Que você pode começar a olhar com mais presença, mais lucidez e dizer: não, eu não vou me abandonar de novo só para caber nas expectativas dos outros. Não, eu não vou continuar me maltratando por dentro só porque me ensinaram que isso é humildade. Humildade não é se humilhar. Bondade não é se apagar. Generosidade não é se esvaziar até não sobrar mais nada. Espiritualidade é você estar desperto o suficiente para perceber quando está traindo a própria alma e ter força para voltar. Voltar para si, voltar para casa. E sabe o que acontece quando você começa a se ouvir de verdade? Quando você para de seguir essa voz que te sabota, a vida muda. As portas se abrem. Os pesos caem. Você para de insistir no que não te serve mais, para de ficar onde não é respeitado, para de carregar a culpa dos outros. Você começa a respirar mais leve, começa a dizer: isso não é meu. Começa a escolher com consciência onde coloca sua energia. Começa a selecionar com mais clareza o que te eleva e o que só te suga. E sim, tem gente que vai se afastar. Tem situação que vai se desfazer. Mas sabe o que é mais incrível? Você vai continuar inteiro. Vai parar de se despedaçar só para manter o que não te respeita. Vai parar de negociar sua paz para manter um lugar no coração de quem nem se importa com o seu. A espiritualidade verdadeira começa no chão da vida, nas pequenas escolhas, no jeito como você se trata quando ninguém está olhando, no modo como você decide não repetir mais o padrão de se calar quando tudo dentro de você grita, no modo como você olha para si não com julgamento, mas com compaixão. Porque no final das contas, não é sobre ritual, incenso, mantra ou roupa branca. É sobre presença. É sobre verdade. É sobre ter coragem de viver acordado num mundo onde a maioria ainda dorme. É sobre saber dizer chega quando todo mundo espera que você continue engolindo a dor com o sorriso no rosto. E se tem uma coisa que você precisa guardar hoje, é isso. Você não veio para agradar. Você veio para despertar. E despertar dói. Mas dói muito menos do que passar uma vida inteira tentando ser aceito num lugar onde você precisa esconder quem realmente é. Então, se você sente que a vida está te empurrando para dentro, escuta esse chamado. Para de adiar, para de se adaptar a um lugar que te faz encolher, para de se moldar para caber onde o seu coração já não quer mais estar.
começa a voltar. Volta para você, para sua essência, para esse ponto silencioso dentro de você que sabe exatamente quem você é e que só estava esperando você ter coragem de se ouvir de novo. Porque a vida não melhora quando tudo se acalma lá fora. A vida melhora quando você encontra paz aqui dentro, no meio do caos, no meio do barulho, no meio da confusão. E é aí, exatamente aí, que começa a verdadeira espiritualidade. Você não precisa de uma vida perfeita para viver em paz. Você precisa de presença, de verdade, de conexão com o que sente, com o que pensa, com o que acredita. Porque quando você vive alinhado com sua verdade, até os desafios mudam de sabor. Eles deixam de ser castigo e passam a ser chamado, convite, despertar. E essa é a chave. Parar de viver tentando controlar tudo e começar a viver com consciência do agora. Porque, olha, o agora é o único lugar onde a vida acontece de verdade. O resto é só a projeção, é só a ansiedade disfarçada de planejamento, é só medo com roupa de responsabilidade. Quando você entra no agora, você começa a perceber que a maioria das coisas que te consumiam não tem o poder que você achava que tinham. O que fazia mal era a história que você contava sobre aquilo. A interpretação, a voz dentro da cabeça, criando 1000 suposições. E quando você começa a se dar conta disso, quando você finalmente entende que não é a vida que precisa mudar, é o modo como você se relaciona com ela, então um novo espaço nasce dentro de você. Um espaço de paz, de clareza, de escolha. Nesse espaço, você pode escolher não reagir como sempre reagiu, pode escolher não se culpar como sempre se culpou, pode escolher se acolher, mesmo quando tudo em volta parece desmoronar. E isso é liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que quiser. É não ser mais prisioneiro de padrões antigos, de pensamentos automáticos, de histórias que você repete desde sempre, sem perceber. Liberdade é não precisar mais provar nada para ninguém, porque você já se reconheceu por dentro. E olha, isso não vem de fora, não vem de aplausos, nem de reconhecimento social, nem de aprovação familiar. Isso nasce no silêncio, quando você começa a se olhar com menos julgamento e mais humanidade, menos exigência e mais presença. É nesse lugar que mora a verdadeira espiritualidade. Não é na perfeição, é na presença. Não é no controle, é na entrega. Não é no ideal, é no real, no aqui, no agora. Com tudo que você é, com tudo que você sente, com todas as contradições que carrega. E a pergunta que fica é: você está pronto para parar de fugir de si? Está pronto para deixar de ser quem esperam, para finalmente ser quem você é? Está pronto para sair da superfície e mergulhar? Porque é no mergulho que você encontra o que nenhum manual, nenhum curso, nenhuma teoria vai te dar. Você encontra você. E isso muda tudo. Porque quando você se encontra, a vida finalmente encontra um caminho para florescer em você. Você foi ensinado a ser educado com os outros, a ceder, a agradar, a entender os sentimentos dos outros, a respeitar o espaço dos outros. Mas te ensinaram a fazer isso com você? Porque muita gente sabe acolher o outro, mas não sabe se acolher. Sabe dizer tudo bem quando alguém erra, mas não sabe dizer isso para si. Sabe consolar, acalmar, compreender, mas quando é com ela mesma, o tom muda. Vira cobrança, vira desprezo, vira um silêncio duro que machuca mais do que qualquer palavra. E é aí que começa o buraco. Porque quanto mais você se abandona, mais espera que o outro venha te buscar. Mais espera que alguém olhe para você com carinho que você não tem se dado. E quando isso não acontece, vem a frustração, a raiva, a sensação de injustiça. Mas vamos ser sinceros.
Não é o mundo que está sendo cruel com você. É você que está esquecendo de ser gentil consigo mesmo. A origem da dor não está do lado de fora. Está nesse jeito duro com que você tem se tratado por dentro. Você quer um relacionamento leve? Começa parando de se cobrar perfeição. Você quer um ambiente mais saudável? Começa se respeitando, colocando limites, dizendo não sem culpa. Você quer ser mais valorizado no trabalho? Para de aceitar menos do que merece, só para ser aceito. Começa a se posicionar, a se reconhecer, a se lembrar do seu valor. A verdade é que a vida sempre responde. Não ao que você pede com palavras, mas ao que você vibra com atitude. Se você se abandonar, a vida entende que isso é o que você aceita. Se você se diminui, o mundo aprende a te ver pequeno. Se você se critica sem parar, as oportunidades se afastam porque você mesmo está fechando as portas. E olha, isso não é papo de autoajuda. É realidade emocional. É sobre coerência energética. É sobre entender que o seu modo de se tratar é um espelho do que você vai receber. Você vive dizendo que ninguém te valoriza. Mas você valoriza seu tempo? Você valoriza suas emoções? Você valoriza sua intuição? Ou vive se calando, se podando, se ignorando? É preciso coragem para admitir que você tem feito com você exatamente o que não quer que os outros façam. E não adianta esperar o mundo mudar se o seu mundo interno continua no mesmo lugar. Você precisa ser o primeiro a se escutar, o primeiro a dizer chega, o primeiro a se defender de si mesmo quando vier aquele pensamento cruel, aquela comparação injusta, aquele julgamento pesado. Você precisa ser o seu primeiro lar, seu primeiro abraço, seu primeiro colo. Porque quando você se trata com amor, quando você se olha com respeito, quando você se apoia mesmo nos dias em que tudo parece confuso, algo muda dentro e fora. Não é mágica, é vibração, é frequência. É como se o universo entendesse: ah, agora sim, agora ela entendeu, agora ele parou de se sabotar, agora eu posso entregar o que ele tanto quer, porque agora ele está pronto para receber. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa virar outra pessoa para começar. Você não precisa estar 100% resolvido. Você só precisa parar de ser cruel consigo mesmo e dar o primeiro passo. Respira fundo, se dá uma pausa, reconhece as suas vitórias, por menores que sejam. Para de olhar só para o que falta. Para de se comparar com quem nem vive a sua história. Começa a olhar para si com mais ternura, com mais presença, com mais verdade. Você já é muito mais do que imagina, só que se desacostumou a enxergar, porque passou tempo demais tentando ser o que esperavam, tempo demais se esforçando para caber, tempo demais se moldando para não incomodar. Mas agora é tempo de voltar. Voltar para si, voltar para o centro, voltar para o que é essencial. E o essencial é isso, um olhar gentil, uma respiração consciente, uma escolha que diz: hoje eu vou me tratar bem, mesmo que ninguém mais faça isso por mim. E é assim que tudo começa a se transformar, quando você muda o jeito como fala com você, quando você para de se maltratar por dentro, quando você começa a se escutar com paciência em vez de pressa, quando você se acolhe em vez de se punir. A vida muda quando você muda o tom interno, quando você para de ser inimigo de si mesmo e se torna aliado, amigo, parceiro. A vida floresce quando você se rega por dentro com respeito, com calma, com verdade. E sim, tem dias que vai parecer difícil. Tem dias que a velha voz vai gritar dizendo que você não é suficiente, que não merece, que está atrasado, que está errado. Mas, nesses dias, você não precisa discutir com ela. Só precisa não acreditar. Porque você não é essa voz. Você é quem escuta. Você é quem observa. E se você pode observar, você pode escolher. Escolher responder com mais gentileza, com mais consciência, com mais amor. Porque quando você se trata com amor, a vida entende.
e começa a te tratar igual. No fim das contas, tudo volta para o mesmo ponto: como você se trata. Quer mudar sua vida? Mude sua postura com você. Trate-se como trataria alguém que ama profundamente. Tenha coragem de sair do papel de vítima, pare de romantizar o sofrimento e comece a agir por você. Não é egoísmo, é responsabilidade, é autorrespeito, é consciência. Porque quando você está bem, tudo flui. As pessoas se aproximam, as oportunidades aparecem, o corpo melhora, a mente silencia e você sente o que tanto buscava fora: felicidade. E ela mora em você, não em outro lugar. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.